Fala galera, unidade 5, página 25. Unidade 5, página 25. Tá ok? Vamos falar justamente da revolução que Immanuel Kant realizou em um momento delicado na filosofia. A Revolução Copernicana. Bom, primeira coisa que nós temos que analisar e pensar. Na Idade Média, o mundo passava por uma grande transformação, mas ao mesmo tempo algumas áreas do conhecimento elas estavam limitadas. E isso incomodava Kant, tá? A ciência, ela já tinha avançado, a astronomia já tinha avançado, a matemática tinha avançado, mas a área da filosofia ela estava parada, paralisada. E aí surge um indivíduo na história chamado Nicolau, e esse indivíduo ele trouxe um modelo e uma teoria, principalmente que ajudou os matemáticos, que era uma teoria justamente que mudou a capacidade do ser humano analisar o mundo e as transformações à sua volta. Antes se acreditava, antes de Nicolau, o quê? Acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Era até uma teoria divina, era uma teoria sagrada, era uma teoria posta pelos religiosos, tá ok? Que a Terra era a nossa morada, e vem várias teorias aí principalmente em relação às divindades antigas, tá? A morada dos deuses e por aí vai. Mas Nicolau não. Nicolau ele trouxe um modelo totalmente diferente. Espera aí. Ele falou, não, espera aí, a Terra não é o centro. E ele tira a Terra como centro e põe o Sol. O Sol, ele é o centro do universo. Bom, você vai falar, mas Leandro, o que isso tem a ver, tá? O que essa área de Nicolau tem a ver com Kant, tá? O que começa por aí? Então vamos tentar primeiro analisar algumas teorias, tá? Que são as principais partes da teoria dele. Primeiro, ele fala dos astros, ele fala do centro do universo, ele fala justamente dos movimentos, da rotação, ele fala justamente da distância da Terra e do Sol, ele fala justamente de muita coisa que você possivelmente vai ver na área da ciência e você deve ver também na área da física, alguns pontos aí que os professores devem passar para você aí. Então eu não vou entrar nesse mérito não vou entrar nessa teoria porque vocês vão ver isso na área da ciência. Mas eu só quero que vocês percebam a área em que Nicolau ele trabalha. A partir daí, Kant ele começa a pensar, peraí, calma aí, eu posso usar isso a meu favor. Você vai pensar, mas Leandro, em que Kant começou a usar isso a favor? Porque o que incomodava Kant era que a filosofia ela estava paralisada porque o ser humano ele justamente ele atrofiou a sua mente. E a primeira coisa que deveria fazer era o ser humano evoluir, porque nós sabemos que o conhecimento ele é importantíssimo, mas ninguém adquire conhecimento parado. As pessoas têm que estar em movimento para adquirir conhecimento. Ninguém fica parado absorvendo conhecimento, pelo contrário. E o conhecimento muitas vezes não vai até nós. Nós temos que ir atrás do conhecimento, tá ok? E o conhecimento ele não é limitado. O conhecimento ele é ilimitado. Essa é a primeira coisa que nós temos que tentar analisar. E ele começa a pensar o seguinte, ele começa a analisar a mesma teoria de Nicolau e começa a pensar da seguinte forma, sempre o objeto de estudo ele foi o centro, ele sempre esteve no centro. E nós, o sujeito, sempre ficamos de fora. Segundo a visão de Kant, vou usar a mesma teoria de Nicolau.
Eu, Leandro, eu vou para o centro, tá? Porque eu sou o sujeito que conhece, sou eu que domino a pesquisa, sou eu que tenho que dominar a pesquisa. E eu vou colocar o objeto fora. O objeto ele vai ficar do lado de fora. Então, o objeto está à minha volta. Através daí, dessa teoria de Kant, eu posso analisar o objeto e analisando o objeto, eu posso estudar o objeto com mais nitidez. Essa teoria de Kant possibilitou um grande desenvolvimento não só na filosofia, mas também em outras áreas, porque antes de Kant, a nossa visão das coisas era uma visão limitada. Nós olhávamos para uma cadeira e pensávamos no seguinte: o que é aquilo? Ah, é uma cadeira. Até então você sabe que é uma cadeira é para sentar. Mas a análise principal é: o que eu faço com uma cadeira? Todo mundo sabe que a cadeira é para sentar. Mas por que eu não posso usar a cadeira para outros fins? Bom, peraí, tem gente que utiliza a cadeira até para malhar, né? Para fazer atividade física utilizando uma cadeira. Então, a capacidade de Kant não era ficar preso ao objeto, mas era dominar o objeto a meu favor. Era dominar a pesquisa. É o que está acontecendo hoje no mundo com a questão do vírus, do coronavírus. Talvez nós ainda colocamos o vírus no centro e nós estamos fora. Nós estamos justamente do lado de fora. O sujeito que conhece está do lado de fora. E o vírus, ele está no centro, ele está dominando, porque quem está no centro é quem domina, quem domina o conhecimento. Quando nós tirarmos ele do centro e colocarmos ele do lado de fora e o ser humano ocupar a sua cadeia normal no universo, na Terra, quando nós ocuparmos e percebemos que nós podemos dominar e nós ocuparmos o centro novamente, talvez nós vamos encontrar as respostas que nós tanto desejamos para esse momento caótico e crítico que a Terra tem vivido, tá? Então, a ideia de Kant é porque nossa ideia está presa, nós estamos presos, nós não temos mais foco. Essa que é a questão. Nós paramos de olhar para algo de uma maneira mais nítida. Nós não temos focos, nós não temos mais direção, nós perdemos a nossa direção. Então, Kant, ele propõe algo totalmente diferente. Ele fala, agora não, peraí, o objeto eu vou colocar do lado de fora. E eu sou o sujeito, eu domino. Se eu domino, eu tenho que estar do lado de dentro. Eu tenho que comandar, eu tenho que controlar. Principalmente porque nós sabemos que o conhecimento ele não é limitado, ele é ilimitado. A nossa mente está aberta. Tá ok, galera? Vamos lá. E aí tá. O mundo não tem sentido a não ser que o homem dê algum sentido a ele. Essa é a primeira parte importantíssima. Nós temos que dar sentido às coisas. A vida. Nós temos que dar sentido às coisas. Muitas das vezes o mundo ele não tem sentido para a gente. Nós olhamos para as coisas e perdemos o sentido. Perdemos a capacidade de liderança. Então, quer dizer, o ser humano ele precisa dar sentido às coisas. Eu preciso dar sentido às coisas que estão à minha volta. Ok, galera? E aí que vem, o que conhecemos, então, é profundamente marcado pela maneira humana pela qual nós conhecemos ali. Mas, na verdade, nós conhecemos algo, mas nós temos que abrir a mente para aquilo que nós conhecemos. Então, quando você olha para algo e fica preso na sua mente com aquilo que lhe deram, porque você passou a vida inteira aprendendo de uma maneira, lhe ensinaram de uma maneira, não lhe ensinaram de outra maneira, nossa, te ensinaram a dar nó num sapato, num cadastro de um sapato. Você, durante 15 anos, sempre
deu nó no cadastro de um sapato de uma maneira. Talvez foi até a maneira mais difícil que você teve de dar um nó num cadastro de sapato. Mas se você tivesse absorvido o conhecimento inverso, se tivesse ensinado de uma maneira diferente, talvez até mais fácil, como seria esse processo? Talvez você poderia dizer o seguinte: poxa, Leandro, hoje eu sei dar um nó no sapato, no cadastro do sapato, da maneira X e da maneira Y. Opa, você utiliza o X e você utiliza o Y. É assim que é a ciência. A ciência utiliza o X e a ciência utiliza o Y. Ao que ela utiliza a seu favor, porque ela não pode ficar presa a uma só teoria. Ela tem que estar aberta a várias pesquisas. É o que agora a ciência tem feito com o coronavírus. Ela está tentando abrir a mente para várias teorias possíveis, porque ela não pode ficar presa a uma coisa só. Senão a gente não anda. Kant, ele está dando ao ser humano isso. Então, quando você fala, poxa, Leandro, por que eu estudo a Revolução Copernicana de Kant? Eu estudo porque, através dessa teoria, o mundo ele se abre, as possibilidades se abrem, o meu conhecimento ele não é mais limitado, ele é ilimitado. Eu, a partir de agora, tá, que ficava do lado de fora, eu, a partir de agora, eu estou no centro. E se eu estou no centro, eu estou dominando tudo aquilo que está à minha volta. Então, eu domino aquilo que está à minha volta. Então, quer dizer, eu posso olhar as coisas à minha volta de uma maneira mais agradável. Bom, e ele fala que a coisa em si não pode ser conhecida, mas pode ser pensada. É utilizar o raciocínio lógico, tá? Que nós já comentamos e nós já falamos em aulas anteriores, tá? Você tem que pensar. Você tem que usar a capacidade cognitiva, você tem que ter uma visão, você tem que sair da zona de conforto, você tem que olhar além dos muros. Tá ok, galera? Bom, e aí nós temos 3 objetos de estudo da metafísica, que eles podem ser pensados, mas não conhecidos. Então, vamos lá. Na metafísica, nós podemos pensar, mas eles não são conhecidos. Mas nós podemos pensar nisso. Que são 3 coisas. Primeiro, Deus. Eu não conheço Deus, mas eu penso em Deus. Eu tenho uma visão de Deus. Deus está na metafísica. Ele está além da física. Ele está além daquilo do que os olhos humanos podem observar e daquilo que o ser humano pode ver. Ele não está no material, tá? Segundo Kant, Deus não está no material. Então, ele está além daquilo que o ser humano pode pensar, daquilo que o ser humano pode ver. Mas, segundo a visão de Kant de Deus, a minha, a sua, de qualquer um, a ideia é totalmente diferente. Não temos a mesma ideia de Deus, tá? A imortalidade da alma, isso daí é uma das coisas que dentro da filosofia mais se discutiu. Para onde iria a alma? A alma é eterna e por aí vai. Mas nós não vamos entrar nessa pauta agora não, tá, meus filhos? Tá? A imortalidade da alma, tá? E aí, o que se pensa da alma? Ela vai para onde? E a liberdade? Seja a liberdade filosófica de pensar, seja a liberdade do indivíduo, seja a liberdade espiritual, seja qual for o tipo de liberdade, tá ok, galera? Mas esses 3 objetos de estudo da metafísica, eles proporcionam isso. Deus e a alma não podem ser conhecidos porque não aparecem como fenômenos no espaço e no tempo. Então, vamos lá. Se não está no espaço e no tempo, não pode ser conhecido, tá? Então, eu não posso conhecer algo que não está no espaço e não está no tempo. Se não está no espaço e não está no tempo, então eu não posso dar uma resposta nítida para aquilo, porque eu não conheço, tá ok? A liberdade é algo preocupante nesse momento, tá?
Por que a liberdade é algo preocupante nesse momento? Porque o ser humano em si ainda não teve uma definição do que é ser livre, do que é liberdade. Primeiro, porque a liberdade ela não pode ser matéria de conhecimento, porque a liberdade muitas vezes é algo individual, principalmente nesse período que Kant vive um período delicado, né? Estamos falando da Idade Média, estamos falando de um processo onde há escravidão, onde há escravos, onde a ideia de direitos, de humanidade é totalmente diferente. Então, quando você fala de liberdade, aqui é um momento até delicado, né? Porque o que é liberdade onde há escravos? O que é liberdade onde nem todos têm o mesmo direito? O que é liberdade se os pensamentos eles não podem ser postos na sociedade, principalmente na Idade Média, né? Porque Nicolau, quando teve a sua teoria de que a Terra não era mais o centro do universo e o Sol, ele quase foi jogado na fogueira para ser queimado vivo, tá ok? Ele tinha que se retratar, porque as ideias dele eram totalmente diferentes daquilo que foi ensinado. Então, quer dizer, era um momento delicado. Então, quer dizer, a ideia de liberdade é uma coisa em discussão, tá ok? E aí, o sujeito deve girar em torno do objeto. É uma pergunta. O sujeito deve girar em torno do objeto? Aí Kant entra na pauta. Kant, ele diz o quê? Que é o objeto que deve girar em torno do sujeito. Então, eu tenho que dominar o conhecimento. Não o conhecimento tem que me dominar. Eu tenho conhecimento, sim, e eu utilizo o meu conhecimento para aperfeiçoar todos os outros tipos de conhecimento que eu vou adquirir ao longo da vida. Meus filhos, essa é uma parte importante da aula. Ao longo do processo da nossa vida, nós vamos adquirir o quê? Conhecimento. Quando você era pequenininho, tinha meses, você adquiriu conhecimento olhando as cores, o barulho. Quando você cresceu um pouquinho, alcançou os 2 anos de idade, você adquiriu conhecimento, muitas vezes através do tato, colocando a mão em alguma coisa, experimentando algo. Então, o conhecimento ele é um processo ao longo de toda a sua vida. E o conhecimento ele é uma coisa ilimitada, porque você vai chegar aos 90 anos de idade e você precisa ler, você precisa adquirir conhecimento, você precisa se aperfeiçoar. Então, quer dizer, eu não posso ficar parado, eu tenho que sempre estudar, eu tenho que sempre dominar as coisas. Eu sempre tenho que estar dominando o conhecimento, principalmente que o conhecimento não vai até você que vai atrás do conhecimento, tá ok? E isso a gente fala depois, né? Porque isso também é uma coisa muito polêmica, né? A questão da por que o conhecimento não chega para algumas pessoas, tá? E isso entra até aquela pauta de desigualdade social, né? Porque a educação ela não chega em algumas esferas, qual é o interesse do sistema que a educação não chegue e blá 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 blá, blá, tá? E isso a gente fala depois. Bom, então através daí nós podemos analisar que Kant ele traz essa proposta para a sociedade, que é uma proposta de mudança de conhecimento, tá? Então, a partir daí, nós começamos a analisar essa grande teoria, tá? Então, galera, a aula de hoje é para analisar que a revolução copernicana de Kant era justamente para que o ser humano pudesse dominar o tempo e o espaço. Era para que o ser humano, a partir de agora, desse exato momento, ele pudesse justamente sair da onde ele está e ir para o centro. Hoje o ser humano está no centro, tá? Então o objeto de conhecimento ele está à minha volta. Então eu, Leandro, eu tenho que dominar o conhecimento. Eu tenho que adquirir informação e o conhecimento, o processo de conhecimento. Antes de Kant, vamos lá, galera, antes de Kant, nós éramos limitados. Então, quer dizer, nós não tínhamos uma visão. Depois de Kant, o nosso processo de conhecimento passou a ser ilimitado. Então, a partir de agora, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Principalmente graças ao nosso querido tio Nicolau aqui, né? Nicolau, ele
deu para a ciência, ele deu para o campo dessa esfera aí uma mudança totalmente radical. Principalmente o estudo do universo que nós temos hoje, a maneira em que estudamos o universo, é graças a Nicolau. Nicolau ele foi a figura importantíssima para esse processo aí. Tá ok, galera? E aí, para finalizar a aula, eu quero deixar para vocês aí, tá? Unidade 5, página 26 e 27. Unidade 5, página 26 e 27. Valeu, galera! Um abraço, um beijo para todo mundo. Tá ok, galera? E até a próxima aí, se Deus quiser. Fui!